Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, há alguns dias eu tive um sonho que diz respeito à queda da Grande Babilônia, como fala lá no Apocalipse. Eu já tinha tido um sonho na mesma linha há algum tempo atrás, e eu vou estar contando os dois para ajudar no entendimento. Aqui, só antes de continuar, só para trazer um esclarecimento para os irmãos, o que eu entendo que é essa Babilônia, que na verdade também se trata da grande prostituta, que é a mesma coisa. O Senhor andou falando comigo há uns tempos a respeito disso. Outros irmãos também comentaram a mesma coisa, que essa figura, amados, diz respeito à igreja moderna, a igreja dos últimos tempos, que é aquela igreja de aparências, a igreja mundana que a gente vê. Algumas pessoas falam que se trata do catolicismo e tal, mas o meu entendimento é que envolve tudo, tá, amados? Envolve a igreja do século XXI, a religião como um todo, né? Porque o Senhor, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para o mundo, o que Ele vê é uma unidade, é uma coisa só. Então, existe a falsa igreja e a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Para a gente entender o que é a falsa igreja, a gente precisa entender qual é a igreja de Cristo. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, se você andou pensando, a igreja tal, é X e é Y, não. Na verdade, não pode ser nenhuma dessas, porque a verdadeira igreja é aquela que está dentro das pessoas, né? Então, a verdadeira igreja é constituída das pessoas que seguem a Jesus Cristo de coração. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, a verdadeira igreja são aquelas pessoas que seguem Jesus de todo o coração, que são sinceros, tá, amados? Então, a verdadeira igreja está espalhada pelo mundo, ao redor do mundo, e ela não é visível. Eu quero dizer assim, você não pode dar um nome para ela ou dizer ela está aqui, ela está ali, porque ela está onde os verdadeiros adoradores estão. Então você pode ter verdadeiros filhos de Deus em determinadas denominações, você pode ter denominações inteiras que são constituídas de verdadeiros adoradores, ou você pode ter às vezes uma pessoa dentro daquela igreja que é um verdadeiro filho de Deus. Então, amados, essa verdadeira igreja de Cristo, ela não está visível. E a falsa igreja é todo o resto, tá? A gente vive numa época em que a imagem do cristianismo como um todo, ela está sendo bastante distorcida por Satanás. Ela é representada pela figura da prostituta. Por quê, amados? Porque a igreja, teoricamente, ela é esposa de Cristo. Só, amados, que o que acontece é que muitas vezes essas igrejas, elas são esposas de Cristo, mas elas têm por amante Satanás. Então, elas estão enamoradas do mundo, e isso envolve um monte de coisa, né, amados? Vocês sabem do que eu estou falando. Envolve muita coisa, é o mundanismo dentro da igreja, é idolatria, é tudo. E muitas barbaridades, sabe, amados? Coisas realmente espantosas, que às vezes a gente até nem imagina que existam. E outras coisas que são até do nosso dia a dia, que às vezes a gente acha normal. Só que Deus, ele está bastante cansado disso. E a Bíblia fala, né, em Apocalipse, que haverá uma queda, né, a queda da Grande Babilônia. Então, Deus não se deixa ser escarnecido, ele não deixa que zombem dele. Então, Deus, ele já está muito cansado disso tudo, e ele preparou a queda dessa prostituta, sabe, amados? Deus já me falou isso algumas vezes, mas assim, eu nunca mentalizei muito como é que isso seria em termos práticos, até que eu tive alguns sonhos e eu entendi mais ou menos como é que isso vai funcionar. Então tem um versículo em Apocalipse 18:2,
E ele fala: clamou em voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Então, amados, vai haver uma queda. Só que tem uma outra parte que ele fala que nós devemos estar fora dela. Quer ver? Ele fala no verso 4: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos 7 pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, amados, aqui nessa passagem no verso 4, Apocalipse 18, 22, verso 4, ele está dando uma instrução para nós, que é: sai fora dela, povo meu. Então, o que acontece quando ela for humilhada, amados, quando ela cair, nós que somos seguidores verdadeiros de Jesus, que somos apaixonados por Jesus, a gente precisa ter o cuidado de não estar envolvido nisso, tá? Então aí eu vou contar um sonho para vocês. O primeiro sonho já faz vários meses já. Eu sonhei que eu estava numa casa com a minha família, e lá pelas tantas eu olhava pela janela e eu via uma grande construção. Tinha um formato de igreja, tá, amado? Só que eu não sei dizer para vocês qual era o tipo de igreja, se era católica, se era protestante, o que era. Era uma igreja com aquele formato clássico, que tem uma torre e uma cruz em cima. Tem umas igrejas protestantes que também têm esse mesmo formato. É bastante comum nos Estados Unidos algumas igrejas com esse desenho. Mas era um prédio muito grande. Eu não lembro de que material que era feito, mas era muito grande. E quando eu olhava, eu não sei porquê, mas eu sabia que aquele prédio ele ia cair. E ele parecia frágil para mim. Eu falava: ele vai cair a qualquer momento. E eu falei para minha família: vamos sair daqui, porque quando esse prédio cair, ele pode desabar em cima de onde a gente tá, porque ele era muito alto. E aí levou um tempo assim para o pessoal reagir, né? Até que eles acabaram saindo também. Quando nós começamos a caminhar para longe, eu escutei um estrondo. E quando eu olhei para trás, eu vi que aquele prédio estava realmente caindo. Aquela grande torre, ela veio desabando. E nós começamos a correr. E eu corria, e eu vi a sombra vindo na minha direção. A sombra daquela torre, né, com aquela cruz. E eu via no chão formada a sombra, e eu tentava desviar da sombra, porque eu sabia que a sombra marcava onde ela ia cair. E eu via o meu irmão, né, a minha família toda correndo, eu via meu irmão e ele não estava se ligando muito pro lugar da sombra. E eu gritava para ele e falava: sai debaixo da sombra, porque ela vai cair aí. Levou um tempo para ele perceber, mas ele acabou saindo. E a gente conseguiu escapar, mas por poucos milímetros, assim. E aí depois que eu acordei, eu me lembrei de todas essas questões a respeito da Babilônia que Deus tem me falado. E eu entendi, amados, a queda da igreja, ela representa a queda da Babilônia. E é importante que a gente não seja participante, né? A gente esteja fora dela. Então, amados, muitas vezes a gente se inclui em certas coisas. E quando acontece algum escândalo, alguma coisa, às vezes a gente acaba sofrendo, padecendo junto, né? As pessoas falam: olha lá, né, aquela pessoa que faz parte daquele grupo, né, daqueles que causou aquele escândalo todo, e você às vezes não tem nada a ver, mas você acaba sendo humilhado junto. Então, a gente precisa sair fora desse esquema, sabe? E aí, recentemente eu tive um outro sonho também, que trata da mesma coisa. Eu estava num lugar, estava tendo uma festinha de aniversário, inclusive de pessoas que são amigos nossos. Eles não são convertidos, né, mas são pessoas amadas, né, que Deus está trabalhando na vida deles. E ali do lado daquela festinha eu via um grande prédio também, igual o outro. Só que esse grande prédio, ele era feito de tijolos, de barro, sabe esses tijolinhos de barro?
E era um prédio muito antigo, muito robusto, né? Muito grande. E quando eu me aproximei, eu vi que ele estava desabando também. Eu vi que ele estava levantando do chão e caindo para um lado. Era um prédio muito, muito grande, eu não sei nem como é que era possível. E uma coisa que eu percebi olhando de perto é que todos os tijolos estavam soltos. Eles não tinham liga entre eles, o cimento, né? Que o cimento gruda os tijolos um no outro. Ele não tinha, então estava tudo solto, estava tudo desabando. E eu vi também que alguém tinha colocado uns cabos de aço muito grandes para tentar segurar a queda do prédio. Eu vi que aquilo ali ia ajudar a postergar um pouco o inevitável, né? Mas ia acabar caindo de qualquer jeito, porque era muito grande e muito pesado. Né? E eu comecei a ficar um pouco aflita, porque a gente estava ali numa festa, tinha muitas crianças, minha filha estava ali também. E vira e mexe eles passavam por perto do prédio. E eu ficava com medo de cair alguma coisa em cima deles. Apesar de que o prédio estava inclinado para um lado oposto de nós. Mas alguma torre podia cair em cima, podia cair tijolos, podia acabar machucando alguém. Eu gritava para minha filha para ela vir mais perto, para ela não chegar perto daquela construção. Mas ela estava brincando, então às vezes ela passava, distraída, ela passava, dava um grito para ela vinha. Aquilo foi me dando angústia. Eu queria que todo mundo se afastasse daquele lugar, mas as pessoas elas não tinham muita consciência de que aquele prédio estava realmente caindo. E acabou, amados. Foi isso. Eu entendi que diz respeito ao mesmo assunto. O fato dos tijolos estarem descolados, deles não terem liga entre eles, amados, representa a falta de comunhão que nós temos hoje. As igrejas, as denominações, aqueles que se dizem cristãos, né, amados, eles não se entendem entre si. Existem divergências de doutrinas, existe muita apostasia, as pessoas não entram em um acordo naquilo que elas acreditam. E acaba não havendo estrutura, né? Porque a Bíblia fala que casa dividida entre si não subsistirá. Então não tem como a construção ficar em pé sem que ela esteja unida. Porque o que acontece? Quando você você olha para uma construção, uma casa, alguma coisa assim, você não fala, olha que bonito aquele aglomerado de tijolos. Não, você vai olhar e fala que bonita a casa. Porque aquele aglomerado de tijolos, eles estão colados um no outro e eles formam uma unidade. Então, os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles são uma unidade, eles são um em Cristo. Não é isso que a gente vê por aí, amados. Pelo menos não visivelmente, né? A verdadeira igreja, ela não está aparente, mas essa falsa igreja que a gente está vendo com os nossos olhos humanos, ela não tem nenhuma comunhão entre si, não é uma unidade, existem muitas divergências, e isso não agrada a Deus. Além, é claro, de todo o mundanismo e o pecado que tem dentro dela, mas eu nem estou falando disso, estou falando mesmo das disputas e das discussões, das acusações e de toda a discórdia que existe dentro da igreja, sabe? O que acontece com os verdadeiros cristãos? Como é que eles se relacionam, amados? Esse é o grande ponto. O verdadeiro cristão, ele não entra em discórdia com seu irmão. Então, normalmente o que acontece é que os cristãos que são guiados pelo Espírito Santo, eles ouvem a voz do Espírito e eles têm muito em comum acordo entre si. Né? Geralmente, quando você vai conversar com um irmão que é realmente guiado pelo Espírito Santo, você vai ver que tem muito em comum e que os dois eles se entendem. E quando acontece de haver alguma divergência, de um entendimento diferente, o que o verdadeiro cristão faz? Ele não vai acusar o irmão, ele não vai agredir o irmão, ele vai orar e pedir para que Deus traga esclarecimento, né? Para que haja um entendimento comum entre eles que vem da parte de Deus. Que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Então é assim que a gente resolve as coisas, é assim que o verdadeiro cristão resolve as coisas, né? Isso não acontece com essa igreja falsa que Deus tem mostrado, né? Só, amados, que o que acontece é que muitas vezes a gente se diz participante dessas coisas, né? Às vezes sem perceber mesmo. Às vezes alguém pergunta, de que religião que você é? Tal, e aí você fala
E muitas vezes você se inclui nesses grupos, não por maldade, né? Porque nós somos cristãos e a gente quer dizer para o mundo que nós pertencemos àquele grupo. Só que muitas vezes está contaminado, amados. Então, o que Deus tem mostrado é que vai haver uma grande queda. A igreja falsa, ela vai ser humilhada. Ela vai ser desmascarada diante do mundo. E isso os irmãos já perceberam que está acontecendo, né? Então tem estourado muitos escândalos, né? As pessoas estão falando, nossa, olha que absurdo. E tem acontecido muitos escândalos, mas a coisa ainda vai ficar pior. Que Deus está trazendo à tona todas essas questões. E só, amados, que Ele nos ama. Nós que amamos Jesus Cristo, que realmente nos enchemos do Espírito Santo, que queremos ser sérios e seguir o verdadeiro Evangelho, o Senhor não quer que a gente padeça desse mal. Ele não quer que a gente seja humilhado junto com os outros, principalmente porque é uma coisa injusta. Então, por isso que o Senhor está postergando tudo isso, né? Que mostrava no sonho os cabos de aço. Os cabos de aço é justamente o Senhor que está postergando esses fatos por amor a nós e para que a gente possa se prevenir. Mas vai acontecer, amados, vai acontecer a qualquer momento. E é importante que a gente tenha consciência disso. Eu não estou dizendo aqui para você fazer isso, fazer aquilo, ou sair da sua igreja, não é isso. Mas busquem de Deus, conversem com Ele, busquem do Espírito Santo o discernimento sobre o que fazer a respeito disso, para que a gente não seja participante dessa queda que vai acontecer, amados. E é isso, fica de alerta para todo mundo. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.